Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. E aí pessoal, tudo bem? André Bona aqui em mais um BonaCast número 40. É um prazer aqui trocar mais algumas ideias com vocês sobre insights, que envolvem finanças, investimentos, comportamento e objetivos de vida, né? Olha como a gente vai, eu falei no outro podcast, cada hora que eu faço a introdução eu adiciono uma palavra a mais, mas é por aí, né? É por aí porque na verdade a nossa vida ela não existe totalmente separadinha, né? Com as caixinhas separadinhas, ela acontece tudo, a realidade acontece tudo junto ao mesmo tempo, né? Então a gente, na verdade não tem como separar mesmo as coisas e é assim que é, mas beleza. Bom, nesse podcast eu pensei em fazer algo que é meio que uma complementação do podcast 39 e compartilhar com você uma situação aqui. É o seguinte, no podcast 39 eu chamei atenção para aquela questão de que como que a gente, qual seria o nosso verdadeiro objetivo do investimento, né? E aí eu tratei rapidamente sobre aquela questão de que primeiro a gente tem um objetivo que é ali dentro das finanças e tudo mais, mas uma vez que você resolve essas questões e consegue ter um determinado nível de liberdade e autonomia, você está livre efetivamente para procurar outras coisas que são mais importantes na vida, né, no ato de viver, digamos assim, né, que não é meramente questão de sobrevivência, né, buscar coisas, alguns sentidos mais profundos. E aí a gente entrou com um conteúdo que eu dei o nome de O Verdadeiro Objetivo do Investimento. Pois bem, quando a gente entra nessa seara aí, uma coisa que acontece é assim, normalmente a gente se depara com uma nova situação, onde a gente precisa falar assim, peraí, mas então qual que é realmente o meu objetivo a investir? De investir ou de cuidar das finanças, ou onde eu quero me desenvolver? Né? E aí entra uma outra questão, que é uma dúvida difícil mesmo, que a gente pode passar uma vida inteira e não conseguir achar uma resposta definitiva, né? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês hoje uma ideia que trata um pouco disso, que eu acho que é um pouco desse tema desse podcast que eu dei o nome de como descobrir o seu verdadeiro motivo de investir, mas na verdade não é de investir não, é de viver, né? Digamos assim, com a sua realização, a realização que você quer ter durante a sua vida, né? E aí eu me lembro sempre de uma leitura que eu fiz há mais ou menos uns 15 anos atrás, que é de um livro que é best-seller, o que às vezes quando eu pego um best-seller para ler eu já vou cheio de preconceito, não sei vocês, mas que eu achei muito bom, que é aquele Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu já fiz no canal vídeos, acho que um vídeo sobre uma parte desse livro, que é a parte da matriz de gestão do tempo e tal, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca tinha compartilhado nos nossos conteúdos aqui, é uma determinada atividade que ele propõe aqui, num momento que ele fala sobre princípios da liderança pessoal, né, que acho que é dentro do hábito 2, quando ele está falando, mas que eu acho que pode nos dar muito uma dica de como que a gente vai tentar descobrir o que a gente quer. Eu vou ler o trecho para vocês aqui, tá? E vou sugerir que vocês façam esse exercício. Eu posso falar para vocês que eu fiz esse exercício? Não, eu não consegui completar. Tem 15 anos que esse exercício está na minha frente, que foi quando eu li, né? E eu, por volta disso, tá? E eu não consegui, eu acho que tem até mais tempo, e eu não consegui, digamos, resolvê-lo completamente, mas eu sempre penso nele diante de algumas situações, diante de algumas decisões, né? E eu acho que me ajuda bastante. Então eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que ele dá um norte muito interessante para que cada um descubra efetivamente o verdadeiro motivo por trás de tudo, né? Na individualidade de cada um, naturalmente, da própria existência. Então vamos lá, vou começar a ler aqui o trecho, tá? Vamos lá. Para ler as próximas páginas, por favor, providencie um lugar onde possa ficar sozinho e evite ser interrompido. Tire tudo da cabeça, a não ser o que estiver lendo e o convite que eu farei. Não se preocupe com seus compromissos, negócios, família ou amigos. Apenas abra sua mente e me acompanhe de perto.
Construa uma imagem mental da sua pessoa comparecendo ao enterro de um ente querido. Com os olhos da mente, observe enquanto guia até o local do velório. Estaciona o carro e sai. Quando entra no prédio, percebe as flores, a música suave do órgão. Você repara nos rostos dos amigos e da família à medida que entra. Sente que todos compartilham a dor da perda e a alegria de terem conhecido aquela pessoa. Tudo isso é irradiado pelo coração dos presentes. Quando você caminha pelo local e olha dentro do caixão, de repente dá de cara com você mesmo. Este é o seu velório daqui a 3 anos. Todas aquelas pessoas vieram homenageá-lo, demonstrar o amor e carinho que sentem por você. Ao sentar-se e aguardar o início do serviço fúnebre, você olha para o programa em suas mãos. Haverá 4 oradores. O primeiro é alguém da sua família imediata e ampliada, filhos, irmãs, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos e avós que vieram de diversos pontos do país para o seu enterro. O segundo orador é um de seus amigos, alguém que pode dar uma ideia de quem você era como pessoa. O terceiro orador é do seu meio profissional ou local de trabalho. E o quarto pertence à sua igreja ou organização comunitária a qual pertença. Agora pense profundamente. O que dirão esses oradores sobre você e sua vida? Qual tipo de marido, esposa, pai ou mãe que gostaria que fosse descrito? Que tipo de filho, filha ou primo? Que tipo de amigo? E de colega de serviço? Que tipo de caráter gostaria que eles tivessem descrito? Quais as contribuições e conquistas você gostaria de ver recordadas? Olhe cuidadosamente para as pessoas à sua volta. Que papel você gostaria de ter desempenhado na vida delas? Antes de continuar a ler, dedique alguns minutos para anotar suas conclusões. Isso aumentará sobremaneira a sua compreensão pessoal do hábito 2. Bom, por que eu acho esse exercício tão interessante? Porque aqui a proposição é que para que a gente possa encontrar os nossos objetivos mais essenciais, mais internos, mais íntimos, esse exercício nos ajuda a pensar sobre isso. Então, assim, se eu me colocando no momento posterior à minha morte, né, imediatamente posterior, no evento de um velório, por exemplo, o que eu gostaria que fosse dito de mim? Aqui cabe a reflexão de que não é o que os outros vão achar, mas o que eu gostaria que realmente tivesse acontecido. Não é uma questão para terceiros. Os terceiros aqui são utilizados como âncoras para que você se coloque naquele lugar e fale, poxa, eu gostaria de ter feito tal coisa, eu gostaria de ter sido tal pessoa, eu gostaria de ter alcançado tais desafios, tais conquistas, né? De transmitido durante a minha existência tal ideia, digamos assim, né? Tal estilo de vida, enfim, a maneira como eu vou me definir que é única. Então eu acho esse exercício muito poderoso justamente porque ele nos coloca num nível de reflexão do que teria sido a própria realização da nossa vida ao longo da existência, né? Então esse exercício eu acho que ele tem uma capacidade de mexer profundamente com a nossa questão do que é mais importante efetivamente para a gente. E quando a gente sai das finanças, dos investimentos e vem para isso, a ideia é a gente mostrar que o domínio das finanças e dos investimentos é uma parte do autoconhecimento que a gente precisa desenvolver para ter a disciplina necessária para executar, para ter o autocontrole e tudo, mas também tirar aquela visão meramente financista do processo, né? Porque não pode ser meramente financista, não tem cabimento isso aí, né? Seria muito desperdício de tempo e desperdício pessoal, né? Seria uma existência extremamente vazia, na minha opinião, se acabasse ali, né? Se acabasse no ato de quanto se tem ao final de um período, né? Grandes coisas. Então eu gosto desse exercício, volta e meia eu
eu revejo esse exercício e em situações de tomada de decisão eu sempre penso nisso também. Como é que eu vou ver essa decisão? Como é que eu gostaria que essa decisão fosse relatada no futuro? E o que eu vou ter construído de mim mesmo para os outros, né? Lembrando que não é, no caso, a opinião dos outros que vai moldar isso, mas sim utilizá-los como assim, o que eu gostaria de ter contribuído de mim, do que eu acho que é valioso para as pessoas. Então eu acho que esse exercício do funeral, ele é uma maneira muito interessante de nos ajudar no nosso processo de desenvolvimento pessoal e nos ajuda inclusive a descobrir justamente o nosso verdadeiro motivo de investir ou de cuidar das finanças ou da própria existência, da nossa própria essência. Então, uma vez que a gente consiga refletir sobre isso vai gerar em cascata condutas, né, que nos levem para essa direção e nos permitam também refletir sobre essas situações. Então era essa a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Pode ser que para você resolva rápido, pode ser que demore anos, pode ser que demore décadas, mas uma vez que eu li isso aqui sempre, absolutamente, esteve em alguma perspectiva, volta e meia eu lembro e coloco e penso sobre isso, né, de maneira sempre tentar seguir aquilo que eu acho que seria algo de que eu me orgulharia de ter feito, né? E, de novo, não é para terceiros, é para a gente mesmo. E é isso, então acho que essa é a ideia aqui. Beleza, galera? Então, obrigado aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.